motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto online da sua Escola Bíblica Dominical, aqui da sua Catedral da Assembleia de Deus, Ministério Zona Norte. Eu sou o pastor Danilo Estélio. Estamos aqui hoje para continuar o assunto do trimestre, Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. Inicialmente, queremos deixar para todos vocês as nossas saudações em Cristo Jesus, também para a nossa liderança aqui do Ministério da Comadezona, a pessoa do pastor Dimas Leite Rabelo e toda a sua valorosa equipe de obreiros e obreiras do Senhor, nas diversas igrejas, nas diversas congregações. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aí com mais uma semana iniciando, neste primeiro dia da semana, neste domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, e estamos aqui para trazer a você a nossa 9ª lição do trimestre, chegando já na metade do final do trimestre, chegando também na metade deste ano de 2020, um ano tão conturbado, tão cheio de situações, mas em todas elas Deus está conosco e nos ajudará a passar por todas as provas. Nosso assunto de hoje é a Bíblia, a revelação escrita de Deus, nossa 9ª lição. Veja que com essa lição nós estamos começando a falar do plano de Deus. Já falamos nas lições anteriores sobre quem é Deus, falamos também sobre como Deus criou tudo, as criaturas dele, o que ele fez, e agora vamos falar sobre o plano dele. Afinal de contas, o que Deus tem em mente? O que Deus quer para nós, para as suas criaturas? Então, muito bem, a Bíblia, ela começa a trazer este plano, a revelação de Deus de forma escrita. Claro que a Bíblia não chegou até nós da maneira como nós a vemos hoje. Foi passo a passo, foi aos poucos, mas neste livro nós vemos o plano de Deus
para a humanidade. Nosso textuário está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A sua versão bíblica ela pode estar um pouco diferente, mas o significado dos textos usado é esse. A verdade prática nos fala que a Bíblia é a palavra eterna de Deus revelada aos homens. Então, Deus se revelou de várias formas no passado, aos nossos antepassados, aos patriarcas, mas por fim ele colocou essa revelação de forma escrita para nós. Claro que a Bíblia ela não vai trazer tudo, absolutamente tudo o que aconteceu. Seria muito volumoso, inclusive, mas Deus colocou nesse livro o que era essencial, o que realmente era importante nós conhecermos. Primeiro, veremos aqui sobre a necessidade da revelação. Por que Deus colocou a sua revelação num livro ou em vários livros? Porque justamente havia a necessidade de conhecer a Deus, como vemos em Salmo 119, versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. As pessoas precisavam ser ensinadas. Então Deus se revela no passado de forma oral. Claro que isso não era o mais seguro. Nem todos transmitiam o recado da forma correta. Nem todos conseguiam repetir para as gerações seguintes exatamente o que tinha acontecido. Lembra daquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é isso que acontecia com os patriarcas e com os antepassados. Eles repetiam para as gerações futuras, mas essa transmissão, ela tinha, como usamos umas palavras de hoje, ela tinha ruído. Saía alguma coisa alterada, saía alguma coisa mudada. E lá pela segunda, terceira, quarta geração, a mensagem já estava descaracterizada. Então, Deus precisava revelar ao homem de uma forma mais confiável do que simplesmente depender do que a gente fala e da memória. Por isso, nós vemos aí a escrita, o surgimento da escrita e Deus usando a escrita para transmitir os seus ensinamentos. As civilizações ao longo da história, elas foram criando várias formas de escrita. E a Bíblia não foi diferente, ela foi sendo registrada na escrita das civilizações que conseguiram desenvolver melhor essa escrita. Veja, portanto, que essa necessidade de conhecer a Deus é também uma forma de Deus mostrar o seu amor para conosco, mostrar que Ele se importa conosco. Quando fala de revelação de Deus, quer dizer que Deus estava transmitindo às pessoas aquilo que elas não poderiam saber sobre Ele de outra maneira. Normalmente, o ser humano ele sabe que existe um ser superior a ele. Só que o que acontece com a maioria dos povos? Eles foram entendendo que esse ser superior, na verdade, eram vários. E aí surgiram os vários deuses da antiguidade. Ou seja, eles entenderam errado a mensagem. Eles foram entendendo as várias facetas e aspectos de Deus como sendo cada um Deus diferente. Veja, por exemplo, na mitologia grega, que é uma das que nós mais conhecemos. Você tinha o deus-chefe, que era Zeus, você tinha a esposa dele, que era Hera ou Juno, você tinha o deus da guerra, você tinha o deus da paz, você tinha até o deus dos ladrões. Então, tudo isso são aspectos, características de Deus que, na verdade, são de apenas um ser. A mensagem que Deus foi passando para a humanidade, ela foi sendo corrompida. Então Deus, sabendo disso, ele prepara o quê? Uma revelação escrita. De que forma? Ele coloca no papel. Só que claro que naquela época o papel era diferente do que nós temos hoje. Foi escrito primeiro na pedra, na cerâmica, no pergaminho, no papiro, que eram os materiais daquele tempo. Veja em Mateus 5,19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando Jesus fala essas palavras, a revelação do Antigo Testamento já estava toda escrita.
Tudo que nós conhecemos como Velho ou Antigo Testamento já estava colocado no papel. Claro que sempre existiram vários outros livros, tanto do Antigo quanto do Novo, que não entraram no cânon, na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles não tinham a mensagem completa. Ou então eles tinham apenas uma parte da mensagem mais deturpada. Essa revelação escrita, portanto, foi a maneira mais segura de Deus colocar para que nós pudéssemos saber sobre ele. Por que é mais seguro? Alguém poderá dizer. Se a gente utilizar a transmissão oral, podemos esquecer alguma coisa, podemos deixar de anunciar alguma coisa de forma completa, enquanto que na forma escrita é mais confiável. Mas alguém poderá reclamar. Mas na escrita também tem erros, é verdade. Mas a vantagem é que na forma escrita é mais fácil de você detectar esses erros. A Bíblia que nós conhecemos hoje, ela não veio apenas de um manuscrito pronto, uma cópia pronta. São vários manuscritos que têm de vários locais e de várias épocas. A vantagem é que você pode conferir nesses manuscritos. A gente sempre pensa que os manuscritos bíblicos mais antigos eram os melhores. Nem sempre. Assim como você tem, digamos, uma obra-prima, um texto de um escritor mundano, profano, normal, como nós conhecemos, ele não escreveu a sua obra-prima só de uma vez. Ele foi fazendo várias versões. E a versão mais recente, muitas vezes, é aquela que já está melhorada. Então, aquela ideia de que nós temos de que, olha, esse texto na Bíblia, nos manuscritos mais antigos, ele está desse jeito e nos mais novos está desse jeito. Então, tem que ser nos mais antigos, porque são os melhores. E essa regra não é verdade. Essa regra foi criada por alguns estudiosos, mas ela nem sempre é verdade. Muitas vezes o manuscrito mais antigo acaba sendo o mais falho em termos de linguagem para transmitir a mensagem. Ou seja, a revelação escrita ainda é a melhor forma que nós temos, tanto para aprender quanto para ensinar e também para conferir se aquilo que nós estamos ensinando está correto. O autor da Bíblia, portanto, para nós é Deus. Ele que inspirou, ele que colocou na cabeça e no coração das pessoas que escreveram o que elas deveriam escrever. E já os escritores, esses foram vários, foram cerca de 40 pessoas, num período de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes. Portanto, existe uma diferença entre autor da Bíblia e escritores da Bíblia. Algumas vezes as pessoas falam, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Claro que tinha que ser escrita por homens, não poderia ser por animais e nem por anjos. Então teria que ser por homens mesmo, mas foram os homens que inventaram a Bíblia? Não, não foram. Porque se eles fossem inventar a Bíblia, eles não inventariam um Deus como aquele que a gente encontra na Bíblia. O Deus da Bíblia, ele vai contra todas as expectativas do ser humano. Ele é um Deus que não pode ser comprado, ele é um Deus que você não pode barganhar com ele. Ele é um Deus que julga as pessoas da maneira correta, da maneira justa, castiga da maneira correta e justa, ou seja, nada a ver com os deuses das religiões antigas pagãs. As línguas em que foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. O aramaico era uma espécie de mistura entre o grego e o hebraico. Por que essa diferença? Porque o hebraico ele era uma linguagem muito restrita, era falado só pelos israelitas. Os outros povos não conheciam essa linguagem. É uma linguagem difícil porque ele não tem consoantes, ele escreve de trás para frente, para você ter uma ideia. Já o aramaico é uma mistura do hebraico com o grego. A língua grega, ela era naquele tempo como se fosse o inglês hoje. O inglês hoje é a língua universal. Dizem que está caminhando para o mandarim, para a língua chinesa, mas atualmente é o inglês. Então, naquele tempo, a língua universal era o grego. Alexandre o Grande tinha espalhado seu império
por toda a Ásia e começando já a entrar na Índia. Então, a língua grega e a cultura grega se espalharam enormemente. É por isso que muitos traços que você vai observar na Bíblia, eles têm uma equivalência, eles são parecidos ao que você encontrava na cultura grega. Ou seja, aqueles elementos da cultura grega foram trazidos para onde? Foram trazidos para a Bíblia. Quer dizer que a Bíblia imitou a cultura grega? Não. A Bíblia se utilizou de elementos da cultura grega para ensinar as pessoas, porque a cultura grega era o que estava na cabeça das pessoas naquela época. Veja também que o Novo Testamento ele foi escrito já no grego popular, o chamado grego koiné, que era um pouco diferente do grego clássico, do grego dos escritores de alto nível. Ele foi escrito numa língua grega que as pessoas podiam compreender facilmente. Então veja que enquanto o Antigo Testamento ele foi escrito numa linguagem que pouca gente podia entender, o Novo Testamento já foi escrito numa linguagem que muito mais pessoas podiam entender. Também é importante destacar que o Antigo Testamento, numa certa época, ele foi traduzido para a língua grega, é a chamada versão dos 70 ou Septuaginta. O que acontece? Essa tradução do hebraico para o grego, ela foi feita por ordem de um rei, o rei Ptolomeu, que queria todos os livros mais importantes da sua época na biblioteca. E ele não tinha a Bíblia na linguagem dele, o Antigo Testamento. Então ele chamou vários sábios que fizeram essa tradução e era essa Bíblia grega, essa versão grega da Bíblia, que era o popular, o conhecido na época de Jesus. A forma da escritura. A Bíblia não veio nesse formato de livro que nós temos hoje, até porque não existia esse tipo de livro. Os livros daquela época eram rolos. Sabe quando você escreve numa cartolina ou num pedaço de papel e enrola ele? Pois é, os livros da Bíblia eram desse jeito. Eles não tinham divisões de capítulos e nem versículos. Olha só quanta dificuldade devia ser para você encontrar um determinado texto. Então as pessoas colocavam uma espécie de marcadores, era como se fossem pequenos pedaços de material adesivo, grudento, e colocavam ali tanto para fechar aquele rolo, para que ele não ficasse abrindo e fechando toda hora, quanto também para marcar uma determinada passagem. Também a Bíblia foi escrita em pergaminho, que era um tipo de papel feito com pele de animal ou com restos de tecido. Ou ainda era utilizado o papiro. O papiro é uma planta do Oriente, principalmente do Egito, e aquelas plantas elas formam pequenos canos. Esses canos são cortados, colados um ao outro, secados ao sol e formam um tipo de papel. Claro que era um material muito raro, muito caro, difícil de encontrar. Já o pergaminho, que era a pele de animal, curtida e preparada para você escrever nele, ele era mais fácil de fabricar e mais fácil de encontrar. A vantagem é que ele podia ser raspado para que você escrevesse nele de novo. Então, um pergaminho com um texto escrito que não era mais usado, ele podia ser raspado e você poderia escrever novamente nele. Já com a invenção do papel pelos chineses no século II e da imprensa pelo alemão Gutenberg em 1450, aí foi possível juntar todos esses livros num só volume. Antes não era possível. Você não podia andar com todos os livros da Bíblia debaixo do braço, como você faz hoje. Tinha que ser vários rolos. Imagine só. Era muito trabalho. E hoje também nós temos a Bíblia na forma digital, nos computadores, smartphones, etc. E esse nome? De onde veio o nome Bíblia? O nome Bíblia vem do grego, vem da palavra biblos, como nós a encontramos, por exemplo, aqui em Eclesiastes capítulo 12. Esse nome aqui, 12. Demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Livros aqui quer dizer biblos, quer dizer um conjunto de livros, uma biblioteca. Veja então que é daí que vem o nome. Claro que os povos daquela época não conheciam o nome Bíblia. Os discípulos de Jesus nunca usaram o nome Bíblia. Os hebreus, os israelitas também nunca usaram o nome Bíblia. Para os hebreus, eles chamavam de Torá, como chamam até hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o restante, que é todo o conjunto, Salmos, Profetas e mais a Torá, eles chamam de Tanakh. Então, para os hebreus, para os israelitas, para os judeus, não existe Antigo Testamento, existe a Tanakh.
E o Novo Testamento, eles não têm isso, mas alguns judeus que se convertem ao cristianismo, eles criaram o termo Brit Hadashah, que quer dizer nova aliança ou aliança renovada. Portanto, são nomes para identificar o quê? Um conjunto de livros que nós conhecemos Bíblia. Segundo a tradição cristã, quem primeiro usou o nome Bíblia foi João Crisóstomo, que era um dos patriarcas ou pais da igreja no século IV depois de Cristo. Então veja que foram muitos séculos sem que o nome Bíblia fosse utilizado. Vamos falar então agora sobre essa inspiração das Escrituras. Como é que nós temos certeza que foi Deus que inspirou isso nas pessoas, que colocou na cabeça delas o que elas deveriam falar? As Escrituras, elas são uma revelação infalível, sem erro de Deus sobre ele e sobre seus propósitos quanto à vida dos homens. Alguém pode logo perguntar, mas eu li na internet, eu li alguém colocar na internet que existem milhares de erros na Bíblia. Existem erros na Bíblia? Sim e não. Os erros que existem na Bíblia são de tradução para algumas linguagens, existem erros de cópias, alguém copiou errado, existem erros de impressão na hora de imprimir, mas o que a Bíblia não tem erros é quanto à sua mensagem. A mensagem dela é correta, não se contradiz. O que existem são dificuldades bíblicas, ou seja, existem algumas passagens bíblicas que é mais difícil de você entender por causa do significado das palavras. Veja, por exemplo, em Gênesis, que é um dos mais conhecidos, quando fala que Deus criou tudo nos 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Essa palavra não é bem traduzida. O certo não é dizer que Deus descansou. O significado dessa palavra quer dizer que Deus parou. Deus cessou de criar no 7º dia. Mas não que ele descansou, senão a gente vai pensar que Deus fica cansado. E claro que ele não fica. Então veja que esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? A palavra sábado, que encontramos muito no Antigo Testamento. Ela não quer dizer um dia da semana. Não existia essa ideia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como nós temos hoje. Sábado quer dizer apenas descanso. Então tinha o dia do descanso. Era o dia que as pessoas paravam os seus trabalhos, descansavam e se dedicavam somente ao culto a Deus. Mas não quer dizer que elas simplesmente tivessem esse dia da semana. Então veja que a primeira parte é falando sobre a inspiração divina. Aí a gente volta para o nosso texto áureo. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, ou seja, Deus inspirou tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ela tem a inspiração divina, ou seja, foi Deus quem colocou a ideia na cabeça das pessoas. Foi Deus quem resguardou também os escritores dos erros. Alguém pode dizer, tem um erro na Bíblia, mas o erro não foi do escritor, do autor original. Ele usou as palavras certas. Nós é que às vezes traduzimos errado ou entendemos errado uma determinada palavra. Você quer ver um exemplo? Aquela pessoa que dizia assim, olha, Jesus foi músico, eu descobri na Bíblia. Por quê? Porque tem uma passagem que fala que Jesus tocou no esquife. Esquife, a pessoa entendeu como se fosse o nome de um instrumento musical. E na verdade é uma palavra para significar o quê? Caixão, transporte de um defunto. Então a pessoa entendeu errado o significado da palavra. Esse é um exemplo, há muitos outros. Ou seja, o erro não está na Bíblia, o erro é na cabeça de quem está lendo a Bíblia e não está entendendo direito. Os escritores estavam conscientes de que seus escritos fariam parte da revelação divina. Eles sabiam que o que estavam escrevendo não era um texto qualquer, era algo que Deus estava usando para transmitir às outras gerações. Outros escreveram, como o apóstolo Paulo, para colocar dúvidas, para responder dúvidas que as pessoas tinham colocado. Paulo estava longe de muitas das igrejas que ele tinha iniciado, tinha fundado, e as pessoas ficavam na dúvida sobre a doutrina cristã que estava começando naquela época. Então Paulo escreve essas cartas para trazer o ensino correto, e esse ensino correto chega até os dias de hoje. Por exemplo, para nós cristãos, quase metade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é de autoria do apóstolo Paulo. Ele deixou cerca de 12 ou 13 cartas que formam a base teológica do cristianismo de hoje, juntamente com os escritos de Jesus. Alguém pode pensar, mas então por que Jesus não ensinou? Por que precisou dos outros discípulos depois?
porque simplesmente não houve tempo e condições para isso. A urgência de Jesus era para trazer a sua mensagem de arrependimento, de conserto, de conciliação, de voltar para Deus. Mas essa mensagem precisava de um complemento depois. Esse complemento foi sendo trazido pelos discípulos dele. Vamos falar aí também sobre as evidências da inspiração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo que está na Bíblia foi Deus que permitiu que chegasse até nós. Até mesmo quando homens maus, pecadores, ou mesmo o diabo fala alguma coisa e está na Bíblia, não quer dizer que esteja correto. Simplesmente Deus permitiu que aquela palavra errada chegasse até nós para que a gente entenda qual é o verdadeiro. Então, são muitas evidências da inspiração das Escrituras. Quais são as evidências? Jesus, por exemplo, ele colocou o Antigo Testamento, a Tanakh, como palavra de Deus. Várias vezes ele citou textos do Antigo Testamento. Todos os textos que Jesus citou estão no Antigo Testamento que nós conhecemos hoje em dia. E ele também disse que essas Escrituras permaneceriam para sempre. Outro exemplo de que foram divinamente inspiradas são as predições da Bíblia. Por exemplo, as profecias de Daniel sobre os futuros impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Elas são tão exatas que tem muitos críticos da Bíblia que dizem, olha, Daniel escreveu depois que isso aconteceu tudo. Porque não pode, está muito certinho, está muito exato. Tudo que Daniel escreveu bate com o que acontece, com o que aconteceu nas épocas passadas para nós, mas que era futuro distante ainda para ele. Veja, por exemplo, quando ele fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, que é o período em que o santuário judaico ficou sem cultos, profanado. Nós temos aqui uma pergunta também, né? O Pentateuco ele demonstra uma sequência lógica. Como compreender melhor a sequência de acontecimentos e as similaridades de livros no espaço temporal? A melhor maneira realmente é usando a ordem que ele se encontra, mas sabendo que tem pausas ali. Por exemplo, vamos pegar uma analogia atual. Você tem a obra cinematográfica do George Lucas, Guerra nas Estrelas. O primeiro filme, que foi saído em 1970, mais ou menos, ele não é, na verdade, a primeira história. Na verdade, é a quarta história. O que nós conhecemos como os 3 primeiros filmes, na verdade, é o 4º, o 5º e o 6º. Aí depois que ele fez o 1º, 2º e 3º, continuou até mais ou menos o 9º, depois foi lançado um que é uma história que se passa entre 2 filmes. Ou seja, mesmo assim você compreende a história. Então vamos usar um pouquinho. O Pentateuco, ele mostra uma sequência lógica. O Gênesis é o livro dos começos, mostra como tudo começou. Êxodo mostra a sequência disso, como é que o povo de Israel surgiu como nação, como é que eles deixaram de ser escravos para se tornar uma nação livre. Aí você tem, por exemplo, o livro de Levítico. Levítico ele é uma espécie de história no meio do livro de Êxodo. Por quê? Ele vem mostrando como é que se organizou o sistema sacerdotal. Então ele é uma espécie de parênteses. Já Números, a história prossegue de Êxodo para Números, porque ali você vê as jornadas do povo de Israel no deserto. E termina essa história onde? Em Deuteronômio, que é antes da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, quando então eles passariam a ter um território exclusivamente seu. Então veja que essa é a sequência. Levítico é uma espécie de pausa que está encaixado dentro do livro de Êxodo e entre o livro de Êxodo e Números, mas que se passa ali naquele espaço temporal, naquela época, nos 40 anos ali de peregrinação no deserto, o sistema levítico ele vai surgindo. Então essa seria a forma mais correta de você entender o Pentateuco. Também, aproveitando a pergunta, é bom lembrar que os livros históricos, eles formam um grupo, ou seja, a Bíblia ela não está com os livros exatamente na ordem cronológica, ela está agrupada por temas. Então você tem logo no começo o Pentateuco ou Torá,
Depois você tem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth e assim por diante. Depois você tem os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, que se passam num espaço de tempo muito grande, na realidade. Não foram escritos só de uma vez. Eles foram sendo escritos aos poucos e depois reunidos nos livros que nós conhecemos hoje em dia. Então, essa seria a melhor maneira da gente entender essa continuidade temporal. Aliás, aproveitando, é bom lembrar que hoje já tem Bíblias, tanto em formato digital quanto escrito, chamada Bíblia cronológica, ou seja, os livros da Bíblia são colocados na ordem que eles foram escritos. Então, aí o Antigo Testamento não vai começar em Gênesis, vai começar em Jó, que é realmente o livro mais antigo escrito. Também se estima que ele foi escrito por Moisés, assim como o Pentateuco. Mas isso é para nós entendermos melhor que certas passagens bíblicas você tem que adequar no contexto histórico, no momento temporal em que elas foram escritas. Apesar disso, a Bíblia tem uma unidade. Apesar de tudo isso que eu estou falando, que para alguns pode parecer confuso, a Bíblia tem uma unidade, ela tem um sentido, ela tem uma ordem, que não é uma ordem tão fácil às vezes da gente perceber ou entender, mas é também uma ordem importante. A Bíblia, portanto, ela é uma inspiração ou revelação completa. Não tem mais nada para ser acrescentado nela. Ela é a revelação escrita completa, ou seja, não devemos acrescentar ou retirar mais nada dela. O apóstolo Paulo ele censura os Gálatas porque eles estavam já saindo do evangelho de Cristo que ele tinha escrito para eles, que ele tinha ensinado para eles. E assim também acontece nos dias de hoje. Volta e meia, você vê vários grupos religiosos aí com um determinado escritor ou autor que se diz divinamente inspirado, reinterpretando a Bíblia ou então colocando fatos e eventos que a Bíblia não conta, que a Bíblia não mostra. Por exemplo, tem uma determinada escritora de um grupo religioso que nos seus livros ela fala que na rebelião de Satanás lá no céu, quando Satanás se revelou, ele pediu para Jesus interceder por ele junto ao Pai. Ele queria uma audiência com o Pai e não estava conseguindo e queria que Jesus fizesse uma espécie de lobby. Em outro momento ela escreve que Jesus chorou, se entristeceu por Satanás. Quer dizer, coisas que não tem na Bíblia. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com essas revelações, com esses extra-bíblicos que aqui e ali aparecem. No nosso meio evangélico pentecostal também nós encontramos pessoas dizendo, olha, eu vou trazer uma palavra revelada agora. E às vezes acaba trazendo algo que não tem na Bíblia, não tem nos livros extra-bíblicos, não tem nada. A pessoa tirou aquilo da cabeça dela, imaginou e colocou como se fosse uma verdade bíblica. Então, temos que conferir pela Bíblia se realmente aquilo está correto. Prosseguindo, vamos falar aqui sobre o cânon das Escrituras. O que é o cânon? É uma palavra que aparece aqui em Ezequiel 45 e Gálatas 6,16, que quer dizer simplesmente régua. Era aquilo que nós chamamos hoje de trena. O cânon, por exemplo, ele era um instrumento usado para você medir construções, medir pessoas. E a Bíblia usa essa palavra cânon na teologia para dizer o seguinte, a régua. Ou seja, quais os livros que nós consideramos divinamente inspirados? São 66 livros na Bíblia protestante. Lembrando que na Bíblia católica tem mais 7 livros que a religião católica considera divinamente inspirados, mas que nem sempre fizeram parte do cânon bíblico. Esses 7 livros eles não faziam parte nem do cânon do Antigo Testamento judaico e muito menos do Novo Testamento cristão. Então, esses livros são chamados de canônicos e os outros são chamados apócrifos ou não genuínos, não verdadeiros. O Antigo Testamento são 39 livros na versão protestante, lembrando que esses 39 na versão judaica, eles são menos, são cerca de 22, se não me falha a memória. Por que isso? Porque alguns livros são aglutinados na escrita judaica. Vou explicar. 1º e 2º Reis formam um livro só, o livro dos Reis. 1º e 2º Crônicas forma só um livro, livro das Crônicas, e assim por diante. Então o Antigo Testamento ele começa com Moisés, por volta de 1450, depois passa para outros escritores, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias. O último livro escrito do Antigo Testamento foi no século V, com Malaquias, ou seja, 500 anos antes de Jesus nascer.
Veja, portanto, que na Bíblia hebraica está organizado também por temas, igual ao nosso: lei, profetas e escritos. Ou seja, a ordem que nós temos no Antigo Testamento, ela veio de onde? Ela veio da escrita judaica, ela veio da própria Tanakh. A escola de Jamnia, na Palestina, entre os anos 70 e 100 d.C., firmou esses livros como sendo o cânon do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento é menos livros, são só 27, e eles foram escritos num período de tempo bem menor, cerca de um século. É isso aí. Tudo que você vê no Novo Testamento foi escrito em um século. O último livro foi o Apocalipse, escrito lá por volta do ano 96. Só que demorou para reconhecer quais eram os livros, porque tinha muito livro, tinha muitos evangelhos, por exemplo. Muitas vezes as pessoas reclamam, por que tal evangelho não entrou na Bíblia? Tipo, o Evangelho de Tomé ou outro. Veja que esses evangelhos eles foram rejeitados porque eles tinham ensinos heréticos, ensinos que iam contra a doutrina cristã. Eles, por exemplo, negavam a Trindade, negavam a divindade de Jesus e várias outras coisas. Então, nesse meio tempo, a igreja desenvolveu uma maneira de reconhecer quais eram as escrituras inspiradas. Primeira regra, tinha que ter sido escrita por um apóstolo ou apoiada por um dos apóstolos. Segunda regra, o conteúdo dela tinha que ser de caráter espiritual. Tinha que ser reconhecido pela igreja como divinamente inspirada. Tinha que ser algo universalmente aceito pela igreja. Vou explicar. Cada grupo, cada igreja, cada comunidade de cristãos tinha, digamos assim, a sua Bíblia. Mas existiam alguns livros que eram comuns a todos eles, eram aceitos por todos. Então essas 3 regras é que foram aplicadas e no Concílio de Cartago, já no ano 397 d.C., ou seja, quase no 4º século, é que firmou quais eram os livros do Novo Testamento. Alguém pode dizer, por que demorou tanto? Por causa das perseguições que os crentes sofreram. Eles não tinham condições de se reunir num concílio ou em vários para debater isso com calma sem serem perseguidos. Por esse motivo, então, é que demorou tanto tempo para que o Novo Testamento ele fosse reconhecido, firmado. Então, é dessa forma que a Bíblia que nós conhecemos hoje chegou até nós. Ela tem algumas contradições? Para nós pode ter. Ela tem algumas dificuldades? Tem, mas os livros de teologia, de exegese, de hermenêutica estão aí justamente para nos ajudar nessa interpretação. Claro que nem todas as interpretações da Bíblia estão corretas, nem tudo que as pessoas escrevem com base na Bíblia está correto. A gente vê muita gente ensinando heresias aí e dizendo, é bíblico tal coisa. Nem tudo que está na Bíblia realmente é bíblico. Às vezes a pessoa interpreta da maneira errada, mas é na Bíblia que nós encontramos o plano de Deus para nós, o que Deus quer para a nossa vida, como Ele quer que nós sejamos e como será no futuro, no porvir. Então esse é um resumo da nossa lição, finalizando aqui com a nossa aplicação pessoal, que a Bíblia é a palavra de Deus para os homens. Contém toda a revelação necessária ao conhecimento de Deus para viver uma vida vitoriosa. Por isso, precisamos urgentemente, com toda a diligência, amá-la e estudá-la. Então, fechando a nossa lição, agradecendo a sua preferência, você que está nos assistindo aí pela internet, continue sempre nos acessando todos os domingos, às 9 horas da manhã, pela nossa EBD Online. Vamos aqui nos despedindo, desejando a você uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas, e deixando você com o nosso Quarteto Gileade, aqui com a nossa última mensagem musical. Escola Dominical, vem mais de Deus aprender, fortalecer.
Também deixamos aqui a mensagem aqui do nosso pastor Nicolau Torque, muito bem colocado. A Bíblia é a inspiração do Senhor e os seus servos são orientados pelo belo livro. Ultimamente, temos visto levitas e pessoas que estavam avivadas ou engajadas na missão religiosa que apostataram da fé, por entender que Deus tem abandonado seu povo no sofrimento e que, se existe Deus e Ele é bom, por que seu povo sofre? Falo isso porque esta semana vi muitas dessas declarações no mundo afora e pergunto, esses homens perderam a fé ou não interpretaram a revelação bíblica na forma correta ou como o Senhor falou no início através da Bíblia? Veja então que esse fenômeno de pessoas apostatando, se desviando da fé, nesse momento de crise, de pandemia, isso já estava previsto na Bíblia, que no futuro, no fim dos tempos, muitos apostatariam da fé. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E também Jesus sempre deixou claro que muitos iam se perder, muitos iam se desviar, muitos iam fracassar. São pessoas que tomaram textos bíblicos de uma forma triunfalista, achando que a Bíblia só promete para nós vitórias e vitórias, e esquecem que toda vitória só pode vir depois que tiver luta. Então, realmente, esses que o pastor Nicolau Torque mencionou aqui no seu comentário, são pessoas que não leram direito a Bíblia, não entenderam direito a Bíblia e, por causa disso, se afasta, será mais e mais fortalecida. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.